Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra, para nos edificar. E eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal, quero agradecer a você que tem nos acompanhado pelo nosso canal e quero pedir que você continue nos ajudando. Já ultrapassamos as marcas dos 300 inscritos, queremos chegar à marca dos 400 e você pode nos ajudar nisso. Compartilhe este vídeo para os seus amigos, para os seus queridos, e peço que eles também se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, comente aí no canal, que isso é importante para o nosso crescimento. E se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta que está logo aqui ao lado do título da palavra. É só você clicar que abaixo aqui estão os dados da conta, você pode enviar a sua contribuição através de um TED, uma transferência, um depósito, conforme melhor lhe convier, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Ontem eu falei sobre recomeçar com Deus e o Senhor colocou essa palavra no meu coração para essa semana, o recomeçar e recomeçar com Deus. Hoje eu vou continuar nesse assunto e talvez na próxima palavra ainda eu fale ainda sobre esse assunto, ainda não tenho ainda certo, mas hoje eu vou falar sobre isso. E uma das coisas importantes que a gente, todo homem, todo ser humano, ele deseja ter sucesso, ser um sucesso na vida. Mas nem sempre um sucesso do ponto de vista terreno, do ponto de vista do mundo, significa sucesso do ponto de vista de Deus, né? E sucesso na vida é diferente de sucesso com Deus. E o que eu quero trazer para você agora, e vou falar para você hoje, é sobre o sucesso com Deus, o sucesso em Deus. Porque você sendo bem-sucedido em Deus, você será também bem-sucedido aqui neste mundo. Amém? Para que ao final do nosso tempo aqui na terra, quando nós voltarmos para o Senhor, a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Mas para que nós possamos ter sucesso neste mundo, o sucesso com Deus e o sucesso em Deus, a gente precisa entender que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Isso é um ponto principal. Isso está lá em Tiago capítulo 4, do versículo 4 a 10. Mais à frente eu vou ler esses versículos para vocês. Mas o texto que eu quero ler hoje, a base a nossa palavra, está em Filipenses capítulo 3, do 12 ao 21, que eu vou ler aqui na Bíblia, que diz assim: Filipenses 3, do 12 ao 21. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo, querido, ele dá aqui 3 conselhos nesse texto. Ele fala de 3 atitudes que nós devemos ter para mudar, né? Para recomeçar a nossa vida. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está lá no versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segunda atitude, avançando para as que diante de mim estão. E terceira atitude, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu ajustar minha perna aqui, que não está bem ajustado. Oi. Pronto. Aí.
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 3 atitudes. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, querido, a gente vê que Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve que deixar de ser Saulo, né? Ele teve que deixar Saulo, seus amigos, suas atitudes, seus hábitos, o seu status, os seus prazeres para trás, a fim de dar lugar ao apóstolo Paulo, a um novo homem nascido em Cristo, a um novo homem com um chamado, com uma missão dada por Deus, e avançar nesse chamado e avançar nesta missão. Paulo, ele abandonou a vida segundo a carne, né, para viver a vida no Espírito. E isso é um exemplo para todos nós. Todos nós precisamos um dia, né, deixar o Saulo para trás para viver o Paulo, né, que é o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E hoje, querido, como adultos que somos, e eu falo aqui, eu creio que o público aqui que assiste é um público adulto, a gente tem que aprender com o apóstolo Paulo quando ele diz lá em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Hoje, querido, a gente vê isso acontecendo muito no meio da igreja. A imaturidade tem feito muitos crentes serem paralisados em sua carreira cristã. Por quê? Porque estão pensando como meninos, falando como meninos e agindo como meninos. E isso já não é mais do nosso tempo, não é mais para nós. Como dizia um programa de humor aí que tinha, dizia, isso já não te pertence mais. Não é isso, querido? Como nova criação que nós somos em Cristo, nós devemos deixar para trás as práticas da velha criatura e deixar que o novo homem em Cristo, ele apareça agora em nossas vidas. E sabe, queridos, as nossas reações diante de palavras e de atitudes das outras pessoas demonstram o grau da nossa maturidade. Vou repetir isso para você. As nossas reações diante das palavras e das atitudes das outras pessoas demonstram o grau da nossa maturidade. Na escola, né, na escola secular, a prova, o exame, eles demonstram o grau de conhecimento e de desenvolvimento do aluno. Na vida, são as nossas reações diante das provas que demonstram o nosso grau de maturidade cristã. Na vida, o que demonstra se estamos maduros ou não são as nossas reações, querido. Olha, um tempo da minha vida eu precisei tomar uma posição e eu deixei para trás, né, tudo aquilo que me roubava o tempo que eu devia para a minha família. Deixei associações, deixei clubes de serviço, deixei times, grupos, né, com time de futebol, deixei amigos, entre aspas, momentos, pessoas e associações que me roubavam tempo que deveria ser dedicado à minha família. Por quê? Porque a família é o primeiro ministério do homem, queridos. E eu, por causa desses outros afazeres, isso estava roubando o tempo que era precioso para que eu pudesse me dedicar à minha família. O homem, querido, ele é o líder. O papel do homem, segundo Deus, é de líder, de sacerdote e de provedor do seu lar. E nós não podemos ser apenas um bom provedor e imaginar que estamos sendo um homem de sucesso perante Deus. Ah, não, na minha casa tem água, a água está paga, a luz está paga, tem arroz, tem feijão na prateleira, a geladeira está cheia, então está tudo resolvido. E o papel do sacerdote, queridos? E o papel de líder? Deus, querido, ele não pedirá conta às mulheres, às ajudadoras. O papel delas é serem ajudadoras nos lares. Mas o papel de líder é o papel do homem. Deus pedirá conta aos homens do que foi feito com as suas famílias, do que foi feito de suas famílias. Isso está bem claro em Gênesis capítulo 1, você pode ler depois, eu não vou ler para não estender. Gênesis 1, 2 e 3, que após a queda, em Gênesis 3, Deus chamou Adão e pediu contas de Adão. Adão, o que foi que você fez, rapaz? E assim será conosco, nós que somos homens, né? Deus nos investiu de autoridade, de sermos o sacerdote, os líderes, né? Os provedores do nosso lar,
Mas ao mesmo tempo, junto com a autoridade, queridos, a contrapartida da autoridade é a responsabilidade. Não adianta pensar que nós vamos nos agarrar à autoridade para mandar em casa, mas e a responsabilidade? E aquilo que é do nosso papel realizar? E aquilo que é da nossa competência realizar? Não é apenas prover. E ainda assim, quando nós falamos de provisão, eu vou falar mais à frente, a provisão não é apenas a provisão material. Ser líder, querido, é conduzir a sua família ao sucesso em Deus. E é papel do homem convocar e trazer sua família para congregar. Ensinar e trazer a sua família para andar nos caminhos do Senhor. Isso é papel do homem, é o papel do líder. É papel do sacerdote, querido, conduzir a sua família com Deus e para Deus. É papel do homem, querido, ser o provedor e suprir em todas as áreas para a sua família. Não somente, querido, na despensa, no arroz e no feijão, na luz, na conta da luz, na conta da água. Mas e o amor à esposa? A palavra não diz, maridos, amem a sua esposa? E a gente sabe que mulher funciona na base do amor. E é papel do marido amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e proteger a sua esposa, como Cristo protege a igreja. E o ensino e apoio aos filhos, isso é papel do homem, querido. É papel do provedor. É o homem que tem que prover o ensino. É o homem que tem que estabelecer os limites do caráter, ensinando isso aos seus filhos. O caráter, o amor, o respeito às pessoas. Isso é papel do homem, prover este ensinamento para os seus filhos, para desenvolver o caráter dos seus filhos. O homem, ele deve ser referência de pai, referência de marido, referência de homem e de filho para a sua esposa e para os seus filhos. Como, querido, você imagina que seu filho vai ser um bom homem, um bom marido, um bom filho, um bom pai, se ele não aprender com você, com o seu exemplo? Como, querido, você imagina que a sua filha escolherá um bom marido para estar junto com ela, se ela não tiver a referência do seu próprio pai como bom marido? Você vai ser a referência dos seus filhos, tanto do seu filho homem, quanto da sua filha mulher. A sua boa referência vai ajudá-los no equilíbrio, nas suas decisões, nas suas escolhas, para que eles também possam, desenvolver as suas vidas e serem bem-sucedidos. Uma vez conversando com uma pessoa que trabalha com dependentes químicos, e a gente conversando sobre esse assunto, e ela me disse, eu falei isso para ela e ela confirmou que a raiz dos problemas dos dependentes químicos, a maior parte, não posso dizer 100%, mas a maior parte, a grande causa é de um pai ausente. Não é que não tem um pai, porque para nascer tem que ter um pai, mas um pai ausente na vida dos filhos. Um pai que ensinasse os exemplos, um pai que pegasse na mão junto e andasse junto com o filho. Isso não quer dizer que todo dependente químico tem uma parcela lá na ausência do pai, porque pode ser o caso também que o pai fosse presente, ensinasse, mas o filho decidiu, por más influências, fez as suas escolhas. Isso também acontece. Eu estou dizendo da maioria, não estou dizendo de todos. Segundo ponto que o apóstolo Paulo nos falou. Segundo ponto, avançando para as que diante de mim estão. Primeiro é esquecendo das coisas que para trás ficam. Se nós queremos recomeçar em Deus, nós precisamos deixar para trás as coisas do passado. Deixar o ontem para trás para poder viver o hoje, para podermos avançar para o amanhã. Senão, queridos, a gente não conquista o que a gente tem para conquistar hoje se nós ficarmos presos com o nosso passado. E nós devemos romper com o nosso passado para poder estarmos livres para conquistar o nosso futuro hoje. O nosso futuro nós conquistamos com as nossas decisões de hoje. E então Paulo dizia, avançando para as coisas que diante de mim estão. E uma coisa que é importantíssima, para que você possa avançar para aquilo que para o que você deseja realizar na sua vida, conquistar na sua vida, construir na sua vida, está no poder da decisão, está na sua decisão. Eu gosto do texto de Daniel 1, versículo 8, que diz, Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, a gente sabe que foi um jovem que foi exilado para a Babilônia, mas ele decidiu não se contaminar com os costumes daquele povo, que era um povo ateu,
que era um povo que não cria no Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Então, Daniel decidiu não se contaminar, não se misturar com aquele mundo, não se misturar com aqueles costumes, com aqueles hábitos, com aquela cultura. E Daniel resolveu se preservar dentro dos ensinamentos de Deus. Agora, preste atenção numa coisa, querido. Não são os anjos, não é o Espírito Santo, é você que tem que decidir e é você que tem que avançar. O Espírito Santo, querido, ele é o nosso ajudador. E ele nos ajudará na medida em que nós lermos, nós meditarmos e nós obedecermos ou nós praticarmos a palavra. Quanto mais profundo nós formos, o Espírito irá junto conosco. Mas somos nós que decidimos e somos nós que agimos e o Espírito Santo pega junto. Eu gosto de um versículo que está em Esdras, capítulo 10, versículo 4, que ele é muito importante nessa questão de decisão. Esdras 10, capítulo 4, diz assim: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Isso é tudo que nós precisamos, querido. Levantar e fazer aquilo que é da nossa incumbência, aquilo que é da nossa competência, sou eu, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer por nós. A parte de Deus ele já fez, quando na cruz do Calvário ele entregou o seu Filho. E Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado para nos liberar a salvação. A salvação está liberada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus nos deu essa salvação pela graça. Agora eu tenho que decidir. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida de crer no Senhor Jesus e confessá-lo com a minha boca como Senhor, crendo no meu coração que ele morreu ali na cruz, no meu lugar, e Deus o ressuscitou dos mortos. Aí eu sou salvo. Mas eu tenho, é algo que é da minha competência que eu tenho que fazer. Amém? Sabe, queridos, quando a gente decide se levantar e agir e avançar nas coisas de Deus, a gente não pense em você que você não vai ter dificuldade. Não é assim. A vida não é assim. A vida não é um conto de fadas. A vida não é um mar de rosas. Ocorrerão dificuldades, sim. Ocorrerão resistências, sim. Ocorrerão impedimentos, sim. Mas nós temos um propósito no coração. Nós temos uma decisão. Nós decidimos avançar com Deus. Nós decidimos avançar em Deus. Então o que nós temos que fazer, querida, é perseverar naquilo que nós decidimos fazer em Deus e prosseguir. E o Senhor pega junto conosco, querido, e nós vamos, ao final de um tempo, a gente vai ver o resultado. A gente vai ver o resultado, sim, da nossa perseverança em Deus, de nós não termos desistido e prosseguido com Deus. Amém? Terceira atitude que o apóstolo Paulo diz, nesse texto de Filipenses capítulo 3 que eu disse, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir, querido, é perseverar, é continuar, independentemente dos problemas, independentemente das dificuldades, independentemente das oposições, independentemente das resistências, nós prosseguimos naquilo que nós nos propusemos em Deus e para Deus. E eu digo para você aquilo que Deus falou para Josué, quando Josué estava, de certa forma, intimidado com a responsabilidade que estava diante dele, que era de substituir um líder forte, um líder tão marcante como era Moisés. Deus falou para ele: ser forte e corajoso, não temas. E eu digo para você hoje: ser forte, ser corajoso, não temas. Somente sendo forte, corajoso e não temendo, nós vamos enfrentar as resistências, as oposições daqueles que não enxergam o alvo que nós enxergamos e que nós nos prosseguimos perseguir. Nós nos propusemos a perseguir. Amém, queridos? Qual é o alvo? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o chamado do alto, o chamado de Deus, que Deus tem para cada um de nós, queridos. Cada um tem um chamado, tem um propósito de Deus na sua vida. E nós precisamos descobrir esse propósito, em Deus, buscando em Deus a resposta, e devemos procurar viver esse propósito para que a gente possa ser bem-sucedido em Deus.
Muitas vezes a gente quer se queixar, queixar e culpar as outras pessoas, culpar as coisas, as circunstâncias. Não, queridos. Isso é criancice. Isso é meninice e nós devemos deixar isso de lado. Jeremias, o profeta Jeremias, em Lamentações, no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 39 e 40, Jeremias diz assim: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então ele diz, do que você está se queixando? Queixe-se dos seus próprios pecados, das suas próprias decisões, dos seus próprios erros. E não coloque a culpa nos outros, que ficar colocando a culpa nos outros não nos leva a uma mudança, não nos leva a um recomeço em Deus. Nós ficamos sempre num círculo vicioso, não é mesmo aquela história do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não, querido, chegou o momento de romper com essas meninices na nossa vida, com essas imaturidades, e viver o novo de Deus, sabe? Reconhecendo a nossa falha, mas não para nos condenarmos e para nos colocarmos como vítimas, para buscar a piedade das pessoas, a atenção das pessoas, não. Entender, reconhecer o nosso erro, para que a gente possa mudar a nossa atitude, para que os resultados mudem também na nossa vida. Amém, queridos? Joel, no capítulo 2, no versículo 12 e 13, Joel diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Sabe o que diz aqui? Rasgar o coração é você enfiar a mão aqui dentro da sua boca e pegar lá seu coração e esganar. Não é isso. Rasgar o coração é você reconhecer. É você reconhecer os seus próprios erros. E você falar, Pai, a culpa é minha, eu errei. Mas a partir de hoje eu vou mudar. E a partir de hoje eu vou andar segundo a tua palavra. Eu vou andar segundo a tua orientação, seguindo a tua palavra, ouvindo a orientação dos meus pastores. Eu vou andar segundo a tua palavra. E vou viver o novo na minha vida. Rasgar o coração é isso, é você se arrepender genuinamente, é você reconhecer genuinamente e parar com esse negócio de ficar colocando culpa nos outros. Isso não nos leva a nada, absolutamente nada. Amém, queridos? Por último, antes de encerrar, eu quero ler aquele texto de Tiago 4, de 4 a 10, que eu falei logo no começo, sobre a inimizade, a amizade do mundo, a inimizade com Deus. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim, fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito aqui com o E maiúsculo, que ele fez habitar em nós, o Espírito Santo. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém, queridos? Se nós queremos avançar e sermos bem-sucedidos em Deus, nós devemos, queridos, saber que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ou o mundo ou Deus. E a gente tem que decidir. Eu decidi por Deus, queridos. E decidi deixar o mundo e deixei o mundo. E eu não me arrependo. Porque hoje eu vivo uma vida muito diferente, bem melhor. Uma vida bem sucedida em Deus. Mas eu decidi um dia deixar o mundo para trás, deixar as amizades do mundo para trás, deixar as coisas do mundo para trás, para viver, para avançar para aquilo que estava diante de mim, o chamado de Deus, e prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não sou uma pessoa especial para Deus, querido. Sou uma pessoa tão especial quanto você. Sou filho a partir do momento que criei no Senhor Jesus.
E você também, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você também é filho. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus quer que você viva esse propósito, para que você viva tudo aquilo de bom que Deus preparou para você viver. Então, queridos, somos nós que devemos mudar a nossa vida. Nós somos os agentes de mudança na nossa vida. E eu quero deixar bem claro, bem firme isso, que eu falei aqui, esse texto de Esdras, capítulo 10, versículo 4, quero que ele fique bem claro, bem gravado na sua mente, no seu espírito. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência. A mudança na nossa vida, querido, é da nossa incumbência. Então você tem que se levantar e você tem que decidir, tomar uma decisão de mudança e agir em favor dessa mudança. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Te agradeço por cada um dos irmãos que estão assistindo e ouvindo esta palavra. Pai, declaro sobre eles, Pai, o teu novo. Declaro sobre eles, Pai, um propósito novo no coração, de deixar as coisas de menino, de deixar as coisas da imaturidade, de deixar as coisas do mundo para trás e viver o novo em Cristo. Recomeçando em Deus, recomeçando com Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra, fazendo diferença na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, Pai, toda a família Vida Plena, aqueles que estão assistindo, aqueles que não estão assistindo. Eu abençoo, declaro sobre a vida deles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Pai, ore em favor de cada uma das pessoas que tem enviado para nós o pedido de oração, que nós já temos colocado diante do Senhor. Nós abençoamos essas pessoas, declaramos sobre elas a restauração completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like, compartilhe este vídeo. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz.